Imagens da fome no Brasil ganham espaço nas redes sociais e na mídia e o povo volta às ruas em várias cidades do país. Movimentos sociais questionam a política econômica de Paulo Guedes e protestam em frente à mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília. Em São Paulo, a Prevent Senior também é alvo de manifestações. A CPI escancarou a relação da empresa de saúde com a política da morte do governo Bolsonaro. Com Lula cada vez mais forte, a Globo tenta ajudar os candidatos da terceira via, que vão mal nas pesquisas. Na Alemanha, derrota da extrema-direita nas urnas, vitória da centro-esquerda e do Partido Verde. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Bom, o povo de volta às ruas nesse 2 de outubro em várias cidades brasileiras. Mas durante a semana já tinham ocorrido outras manifestações, sinais de que os movimentos sociais vão engrossando as suas ações. Primeiro, o escracho, feito pelo Levante Popular da Juventude, em frente à sede da Prevent Senior em São Paulo. Os jovens, principalmente, ali se manifestando, lançando tinta vermelha contra a sede dessa empresa que virou um símbolo da política da morte de Bolsonaro. Política da morte que tem apoio de um setor do empresariado, inclusive do empresariado da saúde, como a gente viu na CPI. Ao mesmo tempo, em Brasília, manifestação do Movimento Sem Teto em frente à mansão, suspeitíssima mansão de Flávio Bolsonaro. Ele não teria renda para comprar uma mansão desse valor, 6 milhões de reais, senador da República, o filho de Jair Bolsonaro. Então as pessoas foram lá para a porta da mansão para falar de fome, enquanto o Brasil passa fome, a família Bolsonaro vai aumentando seu patrimônio imobiliário sem justificativa, sem ter renda para isso. De onde vem esse dinheiro? É uma ação simbólica bastante importante. Na semana anterior, vamos lembrar que o Movimento Sem Teto já havia ocupado a Bolsa de Valores em São Paulo para fazer essa denúncia também. O Brasil passa por um momento dramático de fome, desemprego, e aparecem sinais de que a oposição não vai ficar esperando só o calendário oficial. CPI no Congresso é importante, eleição de 2022, mas o caldo vai engrossando nas ruas. Até porque a semana ficou marcada por uma imagem muito forte, de pessoas no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, uma área rica até, atrás de restos de carne, dentro de um caminhão com ossos, pelanca, restos de açougue, tentando recolher alguma coisa para comer. A fome voltou com tudo no Brasil. E essa imagem que nós temos aqui, estampada na primeira página de um jornal do Rio de Janeiro, circulou demais como um símbolo desse momento. Foi o jornal Extra do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o cinismo, em alguns setores. A Ana Maria Braga, por exemplo, apresentadora da Globo, estava ensinando a fazer a receita de pé de frango. Como se fosse olha que bacana. Os brasileiros não conseguem comprar peito de frango. Bom, filé de carne bovina está mais difícil ainda. Mas daí nem o frango, que era uma saída muitas vezes, não dá, tem que comprar ou a carcaça ou fazer o pezinho de frango. E aí a Ana Maria Braga transforma isso numa coisa chique, bacana, bonita. E ela foi alvo também nas redes, porque parece algo assim fora da realidade brasileira. Lembrando que a Ana Maria Braga, lá na época do governo Lula, Dilma, ela chegou a usar um colar de tomates para protestar, porque o preço do tomate estava muito alto. Só que naquela época era o tomate, era algo localizado, um problema de safra. Aqui é fome generalizada. Então a gente vê como é que a elite brasileira trata dessas coisas. Se a Ana Maria Braga tivesse que usar um colar agora, ia ficar difícil, Ia ter que pendurar bife, frango, que ninguém consegue mais comprar. Talvez tivesse que fazer um colar também de barril de petróleo. O preço não para de subir no Brasil. Essa semana, o diesel, com aumento de quase 9%, autorizado pela Petrobras, uma política criminosa da Petrobras.
Sobe o dólar, sobe o preço. A empresa é brasileira, mas o preço da gasolina e do diesel é tudo dolarizado. Isso para agradar quem? Os investidores que estão lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa aqui do Brasil. Mas quem precisa do combustível, a gente tem uma empresa estatal que serve aos acionistas e não aos consumidores, aos cidadãos brasileiros. Então é um mal-estar, é fome, inflação, um mal-estar generalizado na economia. Na CPI, depoimentos importantes também esta semana. A advogada Bruna Morato, que representa o grupo de médicos da Prevent Senior, que fez todas essas denúncias de que a empresa obrigava os médicos a passar kit Covid, que não serve para nada, só para agradar o Bolsonaro, fica falando de cloroquina. Cientificamente não serve para tratar a doença, a Covid-19. Mas a Prevent Senior obrigava os médicos a usar, não avisava os idosos, né, principalmente, que estavam utilizando esse tipo de tratamento e também escondia os casos de Covid-19. Uma denúncia grave feita pela advogada, que foi prestar o depoimento na CPI, de que Anthony Wong, um médico inclusive, mas que é negacionista e não queria que falassem que ele estava com Covid, ele foi internado com Covid-19 no meio de pacientes cardiológicos. Ou seja, expôs os outros pacientes ao risco de pegar a Covid-19. Então foi um depoimento bastante forte. E o outro de Luciano Hang, dono daquela rede de lojas, que fez um show de horrores na CPI. Muita gente, inclusive, avaliou, será que a CPI deveria ter ouvido esse homem? Ele foi ali para defender o bolsonarismo, para fazer propaganda das lojas dele. O outro que defende a cloroquina, esse tratamento que não serve para nada, é a mãe dele morreu de Covid. Então as pessoas falaram, esse aí, entre aspas, vendeu a mãe para agradar o Bolsonaro. Vendeu e perdeu a mãe, infelizmente, né? Ela morreu de Covid-19. Então, a CPI vai avançando agora para a reta final. Até segunda quinzena de outubro teremos o relatório final que vai apontar as responsabilidades de empresários, de políticos e do presidente da República no caos sanitário brasileiro. Bom, enquanto isso, na chamada terceira via. O que é a terceira via? É quem não é nem Lula nem Bolsonaro. Pessoal que não tem muito voto, né? Está aí no meio do caminho e geralmente é uma turma que ajudou a eleger o Bolsonaro e depois se arrependeu. Então, empresários, PSDB, essa turma aí. Dentro do PSDB, essa semana houve um movimento importante, estão disputando ali a prévia, né? Alguns pré-candidatos. E esta semana o Tasso Gereissati, que é uma liderança histórica do PSDB, declarou que vai apoiar o Eduardo Leite, um jovem governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, para tentar derrotar o Dória internamente e ver se o Eduardo Leite é candidato, ou se não for candidato, ele derrota o Dória e depois negocia uma chapa, talvez em parceria com o Ciro Gomes. Mas o que chama a atenção é que a Globo não se conforma que a disputa esteja com o Lula favorito e o Bolsonaro em segundo lugar, e fica fazendo debates para promover os candidatos da terceira via. Então levou lá o Ciro Gomes, o Mandetta, Alessandro Vieira e não convida o Lula para debater. O Lula até brincou, né? Parece que a Globo está fazendo um vestibular para ver quem é que passa. A Globo é que escolhe. A Globo é a professora, escolinha da Globo, para escolher o candidato da terceira via. O Lula brincou, parece vestibular, né? Estão fazendo um vestibular aí para escolher o candidato deles. Bom, no campo internacional, um resultado importante na Alemanha, o país mais rico da Europa, a liderança da União Europeia, teve eleição, encerrou-se a era da Angela Merkel, né, que foi líder da Alemanha aí por 20 anos. Quem ganhou a eleição? Partido de centro-esquerda, o SPD, que é um partido próximo do PT aqui no Brasil. Ganhou a eleição por uma margem pequena, vai ter que fazer alianças com o Partido Verde, que teve vitória importante, ficou em terceiro lugar, e com os liberais. E quem saiu derrotado, isso é importante também, foi a extrema-direita, que apoia o Bolsonaro. Teve ali 10% dos votos. É importante essa mudança na Alemanha, indicando mais um país que vai para essa linha aí mais de centro-esquerda. Isso em vários países da Europa já está acontecendo. Espanha, Portugal, Noruega, Suécia, né? Dinamarca. E também Partido Verde, que vai compor o governo, já disse que não negocia com o Brasil enquanto tiver Bolsonaro
com a política de destruição ambiental, principalmente da Amazônia, do Partido Verde. E o SPD, que também deve compor o governo, que é parceiro do PT. Então, o cenário também na Alemanha e na Europa não é muito favorável ao Bolsonaro. Teve derrota de aliados nos Estados Unidos, em Israel e agora também na Europa. Bom, nossa sugestão de sobremesa essa semana é uma série que você pode assistir pela Netflix sobre Marco Polo, um personagem conhecido, né, na história, no século XIII, sujeito que veio de Veneza, ele era comerciante, né, o pai também, família de comerciantes, e saiu da Itália e naquela época, imagine, cruzou ali o Oriente Médio, foi até a Ásia, a região de hoje é a China, né, e fez esse intercâmbio entre a Ásia e a Europa. Passou muitos anos na China. Então é um símbolo do encontro, né, da Europa com a Ásia. A série tem muita ação, muito romance, né, muitas cenas também de batalhas. No momento em que o Marco Polo chega ali na Ásia, havia um conflito lá entre as dinastias tradicionais chinesas e o Império Mongol. Lembram de Gengis Khan, guerreiro, né, dos mongóis, que conquistou muitas partes da Ásia? Então os mongóis estavam avançando também sobre a China, dominando a região que hoje a gente conhece como China. Havia esse conflito e Marco Polo fica amigo, né, serve ao imperador mongol Kublai Khan, que era da mesma dinastia do Gengis Khan. Khan é o título, né, como se fosse o rei, né, o poderoso. É interessante, a série muito bem feita, tem 2 temporadas, é uma reconstituição de época e serve também para a gente refletir um pouco nesse momento, justamente nesse momento em que a Ásia parece que está retomando o papel de centro da economia no mundo. Naquela época, a Ásia, a China eram muito poderosas. Depois, durante 5 séculos, né, os europeus e a América estiveram no centro da economia mundial. Agora, nesse momento, volta a ser a Ásia. E tem esse conflito, a Ásia com os Estados Unidos, China e Estados Unidos. Interessante assistir o Marco Polo, o encontro entre esses 2 mundos, justamente nesse momento em que nós vivemos no planeta Terra. Fica a dica, Marco Polo, uma série da Netflix, como a nossa sobremesa. Bom, o nosso cafezinho essa semana vai para o senador Fabiano Contarato, eleito pela Rede no estado do Espírito Santo e que fez um discurso histórico na CPI da pandemia. A CPI, naquele momento, investigava a questão das fake news, né, da rede de bolsonaristas que espalham mentiras sobre a Covid-19, sobre tratamento precoce. E quem estava lá prestando depoimento era um empresário riquíssimo de São Paulo, Otávio Facuri, que é acusado de financiar essa rede de fake news. Sentou lá na cadeira com aquele discurso de sempre, eu sou um homem de bem, defensor da família, da moral. Só que o Fabiano Contarato, o senador, pediu a palavra e lembrou que esse empresário, meses atrás, fez uma postagem vil, ofensiva, homofóbica contra Fabiano Contarato, que é homossexual, é casado com outro homem, tem filhos, e pediu a palavra para denunciar o que aquele empresário que se diz um defensor de valores positivos da sociedade havia feito nas redes sociais. Vamos acompanhar um trecho da fala de Fabiano Contarato, que simbolicamente sentou na mesa do presidente da CPI durante o pronunciamento. O Omar Aziz disse, vem aqui, fale daqui, porque é muito importante o que você tem para dizer. Vamos acompanhar. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira. Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Isso é obedecer o princípio da legalidade?
Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho. Cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Então, nosso cafezinho para o senador Contarato, pela coragem, pela postura firme, sem dizer uma palavra mais pesada, ele desmascarou esse sujeito, que além de ser acusado de espalhar fake news, é um desses, né? Que acham bonito fazer piada ofensiva na internet. Pediu desculpas ali de maneira atrapalhada, mas pediu desculpas. Então, é mais um desses, né? Valentão na internet, aí vira um gatinho quando tá ali prestando depoimento. Um cafezinho pela coragem e pela postura do senador Fabiano Contarato.